Bem-vindo ao Box Hábitos e Disciplinas. Be Relentless, Be Evoke, juntos na jornada do Alta Performance. E nesse box especificamente, vamos estar falando sobre uma coisa chamada sistematização, mecanização, gestão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, todas ponto zero, e o que isso tem a ver ou não com o Alta Performance, onde essas coisas fazem fronteiras. Vem comigo. A mecanização ou a sistematização, ela vem ocorrendo nos últimos anos de uma forma bastante acelerada. Desde a década de 60, 70, inúmeros processos vêm, cada dia que passa, sendo automatizados e mecanizados. Né? Nós vimos inúmeras coisas acontecendo quando de repente surgiu as máquinas de Xerox. De repente, nós vimos uma máquina aparecer e desaparecer no mercado chamado fax, facsimile, tinha até um nome bonito. O fax, de repente, surge e se transforma numa máquina fantástica que a gente não imaginava como viver sem ela, mas de repente, do nada, o fax também some, sendo responsável por transferir documentos, assinaturas, e hoje não sabemos nem o que é mais um fax, nem quem tem mais um fax, é onde tem fax. E foi responsável por uma automação de inúmeros processos. Tivemos uma época um equipamento fantástico chamado BIP, que também passou por uma transição muito grande, surgiu e desapareceu. Mas algumas outras coisas nos últimos anos, principalmente no setor bancário, tiveram uma aceleração muito grande. Uma que me chamou bastante atenção, processos que a gente nunca imaginou que poderiam ser automatizados, de repente se automatizaram. Como, por exemplo, nós nunca pensávamos que seria possível fazer um depósito de cheque pelo celular. E de repente, da noite para o dia, você começou a depositar cheque pelo celular. Como depositar um cheque pelo celular hoje? Porque a pessoa deposita o cheque pelo celular é a forma mais simples e tranquila do mundo. O que eu quero dizer com isso? É que essa mecanização, essa automatização, ela cada dia que passa, ela vai tirar uma quantidade muito grande de pessoas do mercado. E isso é irreversível. Quando nós olhávamos, alguns anos atrás, uma coisa chamada gestão 1.0, que era uma hierarquia de pessoas, e essa gestão 1.0 nada mais é do que um modelo herdado do modelo militar, porque o modelo militar ele tem lá soldado, cabo, tenente, capitão, major e o último cargo sendo general. É a mesma coisa que acontece nas empresas, analistas, estagiários, analistas, coordenadores, gerentes, supervisores, vice-presidentes e presidente. Então, é o mesmo modelo, apenas com nomes diferentes. Passados alguns anos, surgiu sistemas de gerenciamento, surgiu as ferramentas de gestão que começaram a apresentar resultados. E aí surge o que nós chamamos dos sistemas de management. E aí surge dar espaço para a gestão 2.0, começa a fazer avaliações das pessoas. E hoje, nos últimos poucos anos, aí surge a gestão 3.0, que nada mais é do que dar esse empoderamento a todas as pessoas, para que todas as pessoas dentro da organização se sintam donas, se sintam responsáveis pelo produto, se sintam responsáveis pelo negócio. Então surge o Oracle CTO, Radical Management, e surgem zilhões de nomes. E de um outro lado, isso a gente está vendo muito pelo lado do serviço, mas de um outro lado surge a indústria, a indústria 1.0, 2.0, 3 e agora 4.0, que é quando você vê a indústria tendo uma inteligência humana. A indústria 4.0 é quando você coloca a máquina pensando, tomando decisões humanas, ela se posicionando com um cérebro, ela tendo uma inteligência artificial ali, hoje muito mais machine learning do que IA, mas ela tendo uma inteligência para tomar uma decisão num momento crítico, e ela seguir um determinado caminho
baseado no cenário, no contexto da situação daquele momento. Ou seja, ela não vai tomar uma decisão simplesmente planejada. Ela vai analisar o contexto que ela está vivendo ali naquele momento, se ela para a produção, se ela aumenta a produção, se ela muda para uma linha, se ela muda para uma outra linha, se ela aumenta a carga, se ela diminui a carga, se ela muda o tecido, muda o tecido. Ou seja, a máquina vai tomar uma decisão como se fosse um humano naquele momento, pensando por ela, mas a única diferença é numa velocidade infinitamente maior e uma decisão baseada em um cenário amplamente maior. Né? É como você mostrar uma pinta, né, para um dermatologista, né, um dermatologista com 40 anos de profissão, você mostrar uma pinta para ele e falar: doutor, o que é essa pinta? Né? E ele olhar para a pinta detidamente, depois de alguns minutos ele emitir um relatório, né, baseado no que ele viu naquela pinta, e você pegar a mesma pinta e mostrar para um computador. Né? Ele vai fazer uma leitura e ele vai olhar no banco de dados de 3 trilhões de pintas, né, nos últimos 50 anos e vai te dar um diagnóstico. Quer dizer, o computador com absoluta certeza vai lhe dar um diagnóstico muito mais próximo à realidade, porque aquele médico só tem um histórico de pintas, das pintas que ele viu e analisou nos últimos 30, 20 anos da carreira dele. Né? E assim ele lembra. Né? O computador não é o que ele lembra, são os 40 trilhões de pintas que estão na base de dados dele, que ele vai comparar com aquela pinta, né, e fazer uma varredura com uma segurança absurda, né, e emitir um relatório. O que eu estou querendo dizer é que nos próximos anos, dado tudo que a gente está vendo, né, está tendo uma mudança muito grande. E muitas pessoas vão sair do mercado, sim. E isso é inevitável. Isso é uma característica natural do mercado. O mercado vai tirar muitas pessoas. Mas também vão surgir vagas que nunca existiram no mercado. Então essa preocupação que as pessoas estão tendo, não vai ter emprego, provavelmente não vai ter os empreguinhos, vou chamar de empreguinhos, que sempre estiveram. Né? Empreguinhos que, sei lá, de analista que fica analisando determinadas coisas, que talvez qualquer macaquinho bem treinado, não quero falar isso com uma característica de ofensa, mas eu quero falar isso com uma característica de uma automação que qualquer máquina faria aquilo infinitamente melhor. Hoje uma máquina consegue analisar tabelas, zilhões de tabelas, muito mais rápido do que uma pessoa faria. Então, talvez essas atividades, com absoluta certeza, ela vem eu com absoluta certeza, vão desaparecer, mas vão surgir oportunidades que não tinham. Então, quando eu criei o Evoke, eu criei para essas oportunidades. Eu criei o Evoke pensando nas pessoas que querem trabalhar com Machine Learning, que querem trabalhar com IA, que querem trabalhar com novos produtos, que querem trabalhar com novos segmentos, que querem chegar em um lugar onde não tinha esse lugar antes, que querem desenvolver habilidades que essas habilidades não existiam antes, que querem desenvolver conhecimentos que esses conhecimentos não existiam antes. Né? É nisso que eu acredito. Quando eu crio uma disciplina chamada Relação com o Medo, Flexibilidade Cognitiva, né, Hábitos e Disciplinas, eu não estou querendo uma disciplina chamada Matemática Financeira, Gestão Estratégica, Viabilidade Econômica. Não estou querendo uma disciplina dessa. Estou querendo uma disciplina completamente diferente para motivar você, para motivar a mim, para motivar as pessoas que estão aqui, numa outra direção, nessa direção. Então, o que eu espero? Que você agora busque exatamente essas habilidades, esses conhecimentos, porque são conhecimentos que não adianta ficar com aquela preocupação, das habilidades que todo mundo tem. Não adianta eu remar no lugar onde todo mundo está. Vamos citar o livro do Oceano Azul. Não adianta eu querer navegar no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, é Mar Vermelho, está todo mundo ali, vai todo mundo brigar pelo mesmo espaço. Eu tenho que brigar agora, eu tenho que criar um novo oceano, eu tenho que ir para um outro lugar, eu tenho que buscar novas competências, eu tenho que buscar novos hábitos e novas habilidades, eu tenho que sair desse lugar comum. Existe um site chamado
Will Robot Take My Job? Né? Will Robot Take My Job? Nesse site, ele ranqueia, né, as profissões que estão sendo automatizadas. Né? Tanto é que o telemarketing é a profissão que já foi robotizada, né? Ela parece uma primeira profissão sendo robotizada, ou automatizada, né? Não sei se robotizada é a palavra mais adequada, mas automatizada. Por quê? É uma profissão que não tinha tanta habilidade, assim como a gente pode falar a assessorista de elevador, né? É uma profissão que é necessária, né? Então você pode, hoje qualquer pessoa consegue apertar o botão, né? E tem prédios infinitamente inteligentes, né? Hoje muitos prédios você já quando você entra, passa pela portaria, ele já sabe o andar que você vai, que já foi pré-definido na portaria. Então, quer dizer, já os prédios não estão tendo nem mais botões dentro do próprio elevador. O botão já está ficando na recepção. Você já coloca para quê? Para ele já fazer um balanceamento de carga, de tráfego do elevador. Então, não precisa mais desse profissional. Né? E para onde esse profissional vai? Né? Então, teremos que criar uma outra oportunidade para ele. Então, está surgindo. Então, é nessa direção que a gente tem que pensar exatamente. Né? Então, eu posso pensar eu como um evoker, eu posso pensar duas coisas. Né? Eu posso olhar e falar assim, tá, para onde eu vou? Primeira coisa que eu posso pensar é para onde eu vou. E eu posso pensar de uma outra forma. Né? Para onde essas pessoas vão e criar oportunidade para elas. Isso já me cria uma oportunidade de negócio que antes não tinha. Eu começo a olhar as portas que estão fechando e já criar oportunidade para essas pessoas, capacitar essas pessoas para quando essas portas começarem a fechar, já irem para um outro lugar. Então eu já tenho aí uma oportunidade de negócio se abrindo para mim. Ao invés de eu pensar para onde eu vou, eu falo, não, eu vou, já sei que essa porta aqui vai fechar, beleza, se essa porta fechar, vai fechar para todas essas pessoas. Então, já vou capacitar essas pessoas para transacioná-las para esse lugar, ou para transacioná-las para esse lugar, ou para transacioná-las para esse novo lugar. Então, eu já posso pensar desta forma também. Então, é tudo como a gente trabalha com o nosso mindset. Lembra que eu falo que o Evoke, né, ele é um think model, é um modelo de pensar, é uma proposta de como você pensa. Então, quando eu falo crie novos hábitos e crie novas disciplinas, você tem que ter um hábito de como olhar o mundo a partir de agora. O mundo tem muitas oportunidades, né? Mas essas oportunidades que aparecem, elas aparecem única e exclusivamente para as pessoas que estão muito preparadas. Né? Porque há alguns anos atrás, o mundo tinha, 2 bilhões de pessoas. Então, tinha muitas oportunidades. Agora o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Então é pouco provável o mundo tem bem menos oportunidades agora. Aí você fala, não, Luiz, o mundo tem mais oportunidade. Não, o mundo tem bem menos oportunidade, porque é meio raro você pensar numa oportunidade que alguém não esteja trabalhando já nela. Então você provavelmente está pensando numa oportunidade que alguém já está focado nessa oportunidade e que alguém já está trabalhando nessa oportunidade. Você está aqui no Brasil, onde nós somos procrastinadores por natureza, né? E já tem alguém na China, num país completamente cerceado por dificuldades, Israel, onde o pessoal tem muita tecnologia, escolas avançadas, né? Você tem o Vale do Silício, onde as pessoas o dia inteiro estão num lugar onde as ideias ficam bombando o tempo todo. É pouco provável você estar pensando uma coisa que ninguém está pensando. Então você tem que pensar hoje e já põe amanhã. Você não pode ficar simplesmente enamorando suas ideias. Né? Você tem que pensar uma ideia e já pôr ela no ar. E porque se ela quebrar, ótimo, já nasceu errada. Perfeito, vamos para a próxima ideia. Então é sempre nessa direção que eu quero conversar com você. Então, hábitos e disciplinas, você tem que ter o hábito de se movimentar. Não adianta você ter uma excelente ideia, a melhor ideia do mundo, e não colocar ela em prática. Não existe a melhor ideia. Aprenda. Eu demorei demais para entender isso.
Não existe a melhor ideia. Ninguém tem a melhor ideia. Existe a melhor execução. Né? O Uber não foi uma boa ideia. O Uber foi uma excelente execução. A 99 não é uma boa ideia, é uma boa execução. Né? O iPhone não é uma boa ideia, é uma boa execução. Né? Não existe boas ideias, existe boas execuções. Porque deve ter bilhões de ideias aí paradas no mundo que não estão acontecendo, que são ideias geniais, mas nunca ninguém vai pô-las em prática, elas vão morrer. Então, tem uma ideia? Não, ideia não, tem uma prática, vai lá e faz. Acha uma forma, acha alguém, converse com alguém. O livro do Eric Rice, que eu vou até colocar aqui para vocês, é o Startup Enxuta, ele fala uma coisa muito legal, que às vezes a gente tem medo de colocar alguma coisa para frente, porque a gente acha que se a gente cuidar da nossa ideia, alguém vai copiar a nossa ideia. Tá, ele tem uma página que ele vai explicar exatamente isso. Ele vai falar assim, quem é a pessoa que copiaria a sua ideia? Aí, para ele ficar conversando com uma pessoa, quem é a pessoa que vai copiar a sua ideia? Você fala, fulano copiaria a minha ideia. Então escreve detalhadamente como seria a sua ideia e manda para a pessoa. O cara escreve a ideia dele detalhadamente, e manda lá para a Motorola. Acho que é Motorola. E manda. Aí passaram 30 dias, ele entra em contato de novo com a Motorola e falou, olha, eu mandei um negócio assim, o cara falou assim, eu não tive tempo de olhar ainda. Por quê? Porque ninguém copia ideia. A ideia só funciona na tua cabeça. Quando você fala da tua ideia, a pessoa que ouve vê um monte de buraco nela. Só que todos esses buracos você está costurando ele, porque ela só funciona para você. Ok? Então, quando eu falei logo no início da mecanização, gestão 1.0, todas essas coisas, elas só estão aí para tirar um monte de gente do mercado, mas para dar oportunidade para um monte de outras pessoas. Então, o hábito que você tem que adotar agora é o hábito de olhar o mundo de oportunidade, mas olhar o mundo de oportunidade e executá-las, e ir para cima, e se juntar com pessoas, e usar a sua rede de network. Né? A sua rede de network tem que ser uma rede que você use para produzir. Tem que ser uma rede de network que você use para chegar em algum lugar. Não é uma rede de pedinte. Né? Eu vejo muito uma rede de network hoje de pedinte. Não é uma rede de pedinte, onde uma pessoa pede, me arruma um emprego, ou me arruma... Não. Eu estou com uma ideia assim, vamos fazer isso junto? Que tal a gente fazer isso junto? Que tal você fazer isso, eu faço isso? Eu quero fazer essa parte, faz essa parte. Você conhece alguém que faz isso? Você conhece alguém que faz aquilo? Cria um grupo no WhatsApp e fala, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Cria um grupo no Telegram, vamos fazer assim, assim, assim. Né? E vai tentando colocar as coisas que você acredita que funciona em prática. É isso a necessidade de você criar hábitos, de você criar ideias. Põe essas ideias, seja elas quais forem. Vai sair um monte de gente no mercado. E vai entrar outro 1 milhão de gente no mercado. Sai 1 milhão, entra 1 milhão. Com outras competências e com outras habilidades. Você pode escolher qual lado você quer ficar. Você pode ficar do lado das pessoas que vão se capacitar para novas habilidades. Eu quero ser um machine learning, eu quero ser um IA, eu quero ser um X, você pode ir para aí. Ou você pode olhar para as pessoas que estão saindo do mercado e capacitá-las para outras coisas que serão relevantes também. Como trazer essas pessoas? Porque vão surgir outras funções, outras habilidades, outros tipos de desenvolvedores. Né? Hoje existem inúmeras ferramentas no Google. Tá? Você pode simplesmente hoje, de uma forma bem simples, entrar no Google, fazer o curso de formação do Google, tá? De aprender as ferramentas da Google, tá? Que ele tem um monte de ferramenta, e sair conversando com as pessoas e dando treinamento de ferramentas Google para inúmeras pessoas. As pessoas não sabem utilizar um Google Drive. As pessoas não sabem utilizar um YouTube. Você simplesmente pode dar treinamento para as pessoas para utilizarem um Google Drive. Hoje, o poder do Google Drive é estratosférico. As pessoas não sabem 10% do que um Google Drive consegue fazer. Se as pessoas soubessem do poder que um Google Drive tem, poucas pessoas utilizariam HD
esse tipo de coisa de computador, fariam quase que 99% de tudo lá na nuvem da Google, porque além do Google estar espalhado no planeta Terra, daria muito mais segurança, facilidade, agilidade. Tudo bem que a nossa internet não é a melhor internet do mundo, né? Então talvez os arquivos, o peso de arquivos dariam um pouco mais de trabalho, mas a facilidade, flexibilidade e as opções e como as interfaces se conectam, o Google daria um show nisso daí. Daí a minha dica, daí a minha deixa, fica atento a essas coisas, porque é um mundo de oportunidade que se nasce a partir desse momento. Beleza? Tamo junto, embaralhado. Até o próximo bloco.